Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Aqui é a professora Neuzeli de História. E hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a crise de 1929. Então, vamos estar olhando alguns tópicos importantes e interessantes sobre esse período, né, após a Primeira Guerra Mundial. Bom, então nós temos aqui um cartaz, e esse cartaz, ele retoma a questão do sonho americano, né? Esse sonho americano, ele se fundamentava principalmente nas questões de que se podia consumir muito, né? Que havia possibilidade de consumismo para todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais, e que esse consumismo, ele era possível trabalhando um pouco e se organizando ali financeiramente, se você tivesse um emprego que você poderia ter esses bens de consumo facilmente. Bom, antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre essa crise, o que decorreu essa crise, o que consequentemente gerou toda essa crise em 1929, nós precisamos voltar um pouquinho nos seus antecedentes. Bem, a crise de 29, ela, antes de se tornar a crise de fato, ela tem um período aí do final da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, ele vai estar fortalecido economicamente. Haja visto que os Estados Unidos ele usava um sistema capitalista como forma de economia na época, e a entrada dele na Primeira Guerra ela foi mais tardia. Então, diante desse processo da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, ela foi mais tardia. Os Estados Unidos ele não vai ter tantos problemas quanto os países da Europa, que foram os precursores de toda essa situação da Primeira Guerra. Então, esses países que entraram primeiro na guerra, eles se desgastaram muito. Eles perderam pessoas, né, pessoas mão de obra, eles perderam também capital, ficaram devastados pela guerra. O que acontece? Os Estados Unidos ele vai ter um momento de auge, de glória, diante desse contexto do final da Primeira Guerra Mundial. Bom, então os Estados Unidos vai se destacar no campo da agricultura e da indústria, principalmente. Estados Unidos vai fornecer para a Europa lá matéria-prima, vai oferecer produtos industrializados, alimentos, remédios, armamentos e entre outros. Eram produtos essenciais para o mercado europeu. Bom, nesse contexto, o Brasil também alcança aí um auge, porque ele vai ser, né, o maior exportador de café na época, e os Estados Unidos, nesse auge do capital, nesse auge financeiro, ele vai ser um grande comprador de café do Brasil na época, além de outros países também que consumiam muito o café, e então o Brasil nesse período ele vai ser um período bastante é, estimulante, né, em relação à economia. Ele vai ter uma economia muito importante aí nesse período, nesse primeiro período aí, digamos assim, né, finalzinho da Primeira Guerra até os meados aí de 1921. E vamos lá então ver o que vai acontecer. Bom, diante desse fornecimento de tantos elementos aí na área da economia, há um otimismo financeiro muito grande dentro dos Estados Unidos, desses países que forneciam essa matéria-prima, né? Por isso, havia muitas bancadas de emprego, abriram várias empresas, comércio, indústria,
Logo, havia essa oportunidade de ganho salarial. E as pessoas elas começam a entrar nessa onda do consumismo de forma desenfreada. E o que acontece? Os Estados Unidos ele vai investir muito na campanha publicitária, no marketing, para poder tentar seduzir esse consumidor, né? Então, você se encaixaria nesse grupo de consumidor, você estaria tendo uma vida feliz, uma vida próspera, a partir do momento que você fosse, então, esse real consumidor. Então, aqui é bem colocado nessa questão da TV e esse consumismo aí exacerbado da, da sociedade em geral americana. Bom, dentro do campo aí econômico, a gente vai ver o seguinte: há um aumento da produtividade, especialmente na mecanização do campo, porque o campo ele já estava em um novo estágio e aumenta então essa produção, por quê? Porque eles vão adotar novas formas de se produzir esses alimentos, né? Além disso, há o quê? Uma expansão de consumo e crediário. Por quê? As indústrias estavam produzindo cada vez mais. O sonho americano estava apoiado em quê? Apoiado em questões de que esse consumo ele era extremamente importante para você estar dentro do padrão da vida do americano. E houve também uma facilidade de crédito. Então, essa facilidade de crédito, de conceder crédito às pessoas, sem nenhuma garantia, assim, fortificada, ela também gerou essa problemática em relação ao crédito posteriormente. De início, né, estava tudo joinha, tudo beleza. Então, vamos ver lá o que vai acontecer posteriormente. Vamos lá. Bom, dentro desse período, desse progresso americano, dessa grande produtividade, tanto no campo quanto na cidade, desse consumismo exagerado, né, desenfreado, essa facilidade de crédito, existia um outro lado oposto do governo, que era o quê? A questão do moralismo. Então, eu coloquei aqui como um aspecto de curiosidade, porque é bem interessante que nesse período vão surgir os gangsters. Esses gangsters, eles são grupos de pessoas que vão contra as regras ditadas pelo governo. Então havia o que? Uma prosperidade americana, no entanto, né, tinha um moralismo por trás disso. De acordo com os ideais do governo americano, as pessoas que ficavam consumindo muito bebida alcoólica, que ficavam em jogatinas, essas pessoas elas viam o tempo como ocioso e não aproveitavam para trabalhar e produzir. Então, esse tipo de entretenimento, né, ele prejudicava o progresso social americano. Então, houve aí, né, uma proibição desse consumo de bebidas alcoólicas e também desses jogos que eram considerados como ilegais. Eram duas ações consideradas como ilegais. Mas esses gangsters aqui, eles estavam, né, no lado obscuro da sociedade, eram grupos organizados e ricos que tinham estabilidade financeira e que financiavam essa ilegalidade. Para vocês terem uma ideia, eles tinham até um exército de proteção contra o governo. Eu coloquei aqui que eu encontrei para vocês imagens de policiais jogando milhares de litros de bebidas alcoólicas. Então, quando foi instituída a lei seca nos Estados Unidos, né, essa proibição do consumo de bebida alcoólica, essas pessoas por trás, né, das cortinas, elas executavam essa atividade ilegal, porém, elas tinham proteção de pessoas, seguidores, que estavam lá para protegê-los. E existia um consumidor ilegal também, como a gente tem hoje, né, gente? A gente tem um consumidor ilegal do cigarro, de alguns tipos de bebidas, até do próprio jogo, né? Que às vezes não é legalizado. Então, eles entram aí também nesse grupo e a gente tem toda uma retrospectiva histórica, a gente sabe que tem uma origem aí, né?
de influências. Eu coloquei aqui como sugestão esse filme aqui que chama As Vinhas da Ira. É um filme bem interessante que ele retrata esse período e de pessoas que foram oprimidas dentro do período da crise de 29. Coloquei também um documentário que fala do canal Nerdologia, que é um canal super conceituado na área de história, dinâmico, ilustrativo, rápido, né? Que tem assim uns documentários bem rapidinhos e bem bacanas de assistir. E aí nesse canal ele retrata também um pouco da crise, né, de 29, desde o início, quando começou, até o final. E tem umas notas muito importantes sobre algumas pessoas, alguns economistas e pensadores que colocam o seu posicionamento das causas que levaram a essa crise 29. Então, assim, a gente ainda está aqui no início, né? Como que era, como que começou todo esse auge americano antes da crise, o que que era proibido, o que que não podia, e aí vamos ver, né, posteriormente o que que vai acontecer. Bom, o que que levou então essa crise? O que que fez com que houvesse uma desvalorização da bolsa de valores? O mercado europeu, ele não ia ficar para sempre, né, morto, sem se erguer, sem se recuperar economicamente. Então, esse mercado europeu, a princípio, ele vai ser o principal consumidor americano, mas vai chegar um período que ele vai começar a se erguer, se fortalecer e retomar a sua economia, certo? E aí, com essa retomada da economia do mercado europeu, o que, que vai acontecer? Começam a gerar crises na produção. Quer dizer, aquelas indústrias, a própria zona rural ali, a mecanização da zona rural, que produzia em grande massa, em grande quantidade, essa produção ela começa a gerar excedentes e não há consumidor, né? Porque há uma queda de consumidor europeu, porque eles estavam reconstituindo financeiramente. O que é que vai acontecer? É, essa falta de consumidor, ela vai gerar uma quebra nessas empresas, uma quebra nessas indústrias, nesse comércio, e as pessoas começam então a perceber que há um descrédito em relação aos investimentos. Então, algumas empresas de fora param de investir nessas empresas americanas, alguns desistem das suas ações e começam a investir em outras coisas. E de que eles vão investir? Então, onde que eles começam? Qual que é a alternativa? Eles começam a investir na bolsa de valores. Porém, as ações das bolsas de valores, elas também vão ser atingidas. Os bancos também vão ser atingidos porque as pessoas começam a parar de pagar suas dívidas. Não só pessoas físicas, mas também esses donos dessas empresas, eles começam a não pagar essas dívidas. Isso aí tudo vão ser fatores que vão se somar e começar a provocar então essa crise. A partir do momento que os bancos começam a fechar e a bolsa, né, as ações da bolsa de valores, né, que até a gente tem aí um exemplo, né, que alguns colocam o nome de crash da bolsa de Nova York nesse período, né? Por quê? Porque é como se desestabilizasse, quebrasse. Onde tinha um lugar que era tão seguro para se investir, esse lugar ele começa a entrar em grandes rupturas consequentemente aí, né? A partir do momento que esses investidores eles começam a se afastar e investir num outro mercado mais promissor. E aí, o que que essa desvalorização vai gerar dentro dos Estados Unidos? Uma crise financeira, né? Desemprego, muito desemprego. Vocês vão ver lá na lista de curiosidades que eu coloquei lá um textinho para vocês darem uma olhada, que bacana, que ele tem uma fonte bem segura e bem joia para vocês estarem olhando. Muita fome e até casos de suicídio, né? Então, assim, essa crise da Bolsa de Valores, essa queda na produção, porque aí é, teve que parar de produzir para poder parar de ter excedentes, esses excedentes ficavam lá parados, perdidos, sem serem investidos, né? Sem ter um retorno financeiro. Então, tudo isso vai gerar toda essa problemática social aí.
Se nós colocarmos isso em dias reais, nós podemos perceber que o que hoje a questão da Covid, ela só veio agravar uma crise econômica que nós estamos vivendo desde 2008, já começou a ver caindo, 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 né? E nós vemos, nós estamos aqui nesse processo, recupera, volta. Então, a economia mundial, ela veio sofrendo essas instabilidades dentro do processo, e quando chega, né, a pandemia, aí a coisa se agravou totalmente. Então, todos esses problemas que nós vimos aqui, ó, na época de 1929, hoje em 2021 a gente vivencia isso aqui de novo. A gente pode ver que hoje, além das mortes, né, há todo esse agravante social problemático que nós temos no nosso contexto. Então, assim, naquela época, até antes da pandemia, mesmo com as crises que nós vivemos financeiras, o mundo todo, não só o Brasil, até antes da pandemia, pelos historiadores, pelos estudos, pelos economistas, a maior crise que nós tínhamos na história era essa crise de 1929, porque aconteceram coisas assim extremas, né? Situações extremas. E hoje, desde o ano passado, de 2021 até agora, no ano de 2021, 2020 para 2021, a gente vive novamente uma crise que não está só no âmbito financeiro, mas ela está num complexo, num geral, num todo, né? Naquele período, o único país que não foi afetado na crise foi a União Soviética. E por quê? Porque a União Soviética, a partir do final da Primeira Guerra, ela foi isolada por ela adotar a economia social, uma forma de governo, economia voltada para o socialismo, né? Então ela foi excluída, a economia básica deles estavam fundamentadas no socialismo. Então, era uma teoria, era uma ideologia totalmente diferente dos países europeus e também dos países americanos aí, exceto Cuba, né? Então, assim, esse país, ele não foi afetado porque ele usava um outro sistema econômico. Então, ficou fora desse processo aí. É, tem também, gente, eu coloquei aqui uma sugestão. Esse daqui, gente, é muito legal. Ele é um vídeo de dois personagens que existiram, né? Se tornaram personagens devido ao filme, mas assim, são pessoas que existiram. Conta a história de duas pessoas que eram oriundas dos Estados Unidos e que eles passam dentro desse processo aí da crise econômica e se tornam ladrões, né? Então, assim, o que a gente vai ver? Essa transformação social acontecendo aí devido a essa crise econômica dentro do contexto de 1929. E é muito joia, tá? Eu coloquei aí só um videozinho, mas ele tem um filme e é muito legal, tá? Então vamos lá dar continuidade. Bom, aqui, né, só dando continuidade com esse período da crise que vocês vão perceber uma fila de pessoas que estavam pedindo comida, né? É o resultado da fome, é o resultado do desemprego, é o resultado da falta de dinheiro. E mesmo assim, né, pessoal, o governo, as empresas tentavam a todo custo se manterem de pé e o governo não perder aquele slogan, né, do sonho americano e continua então fazendo o seu investimento nas grandes propagandas. Isso não é diferente nos dias de hoje. Como vocês vão perceber, nos dias atuais, mesmo diante dessa crise, né, as grandes empresas elas não deixam de fazer suas propagandas para poder conseguir aí o seu consumidor. Eu coloquei um texto aqui que eu tirei desse blog é, Imagens de História e ele conta, né, da questão da mendigagem, da pobreza, do desemprego e a quantidade de pessoas que aumentam de um ano para o outro. É impressionante, né? E eles falam até assim que era questão de horas, pessoas que eram muito ricas e de repente essas pessoas ficam empobrecidas. Por quê? Porque elas investem na bolsa de valores e a bolsa de valores cai assim de maneira assustadora.
Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente tinha lá a saca de café, era 200 mil réis, e com essa crise ela passa a valer 21 mil réis. Só para vocês terem uma ideiazinha assim, como que foi essa situação aí na época da crise de 29, que afeta o Brasil, que era um parceiro assim, unânime dos Estados Unidos. Esses textos complementares que eu coloquei para vocês, depois eu vou colocar eles também assim separadinho para vocês terem uma ideia de como que era a questão, né, das filas das pessoas que pediam comida. São textos que detalham essa situação, assim como também, né, a questão das primeiras justificativas da Segunda Guerra, onde a Alemanha é muito atingida. Né? A Alemanha é muito atingida, e o que, que vai acontecer? Vão surgir os partidos, esses partidos de autoritarismo, esses governos autoritários, que vão justificar como forma de conter a população que se torna rebelde e muito difícil de ser controlada. Então, eles criam essa ideologia dos autoritarismos nos governos para poder conter a população. Dando continuidade aqui, só para a gente terminar, né, pessoal? Nós temos aqui uma imagem onde fala o seguinte, que a partir das ideias de Keynes, o presidente Franklin Roosevelt, ele tem algumas ideias para conter a crise, porque tinha que resolver, né, tinha que fazer alguma coisa para conter essa crise. Então, assim, o John Kennedy era um economista britânico e ele cria algumas sugestões. Na verdade, ele já tinha essas ideias mesmo antes da crise, ele defendia essas ideias, e aí com esse novo acordo, que é chamado de New Day, esse novo acordo aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, que ele vai ser disseminado também em outros países, vai ser uma forma de conter, então, essa crise de 29. E algumas ações, elas são implantadas, são ações muito de cunho populista, né? Como regulamentação das atividades bancárias, garantias desse crédito, quer dizer, uma forma de ter uma garantia de que ia receber o dinheiro que emprestou, aumento dos gastos públicos na construção de obras, como forma de arrumar emprego para as pessoas. O cuidado, né, com o trabalhador, esses benefícios do trabalhador, carteira assinada, previdência, salário mínimo, cuidado com a idade das pessoas que trabalhavam, a regulamentação desse trabalho. Outra coisa, o empréstimo aos fazendeiros e também aos pequenos empresários para que eles pudessem reerguer. Então, assim, vai criar todo um planejamento econômico de acordo com as ideias de Keynes, para que os Estados Unidos possam se erguer e outros países começam a copiar também essa ideia, que passam por essa crise e vão adaptar de acordo com a sua realidade, o seu formato de economia. Né? Então, esse período, esse final da crise de 29, esse reerguimento dos Estados Unidos, é um período chamado de Keynesismo. A gente pode ir lá e pesquisar e ver essas ideias dele, que ela tinha um cunho muito mais populista, mais social, apesar de que ele ainda defendia a economia capitalista, mas uma economia mais ponderada, mais cuidadosa em relação ao desenfreio do comunismo, desculpa, do consumismo. Esse desenfreio do consumismo, ele tinha que ser contido de forma regulamentada. Então, as pessoas podiam consumir, sim, mas tinha que ter uma regulamentação que assegurasse que esses bancos não quebrassem, né? Então, assim, é só um resumo breve, né, para vocês sobre a crise de 29. A gente tem aí também algumas atividades. Na medida que eu for corrigindo, a gente vai fazendo mais alguns comentários, tá certo, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar.